Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar de voz passiva, tá? No livro, a voz passiva ela vai começar lá na página número 21, tá? Página número 21 do livro. A gente vai pular a página 19 e página 20, porém a gente vai voltar em outro momento e vai responder a página 19 e 20. Por quê? Porque a página 19 e 20 vai falar sobre phrasal verbs. Só que a passive voice, que é a voz passiva, ela é mais abrangente no livro e mais importante aqui para o nosso bimestre. Tá? Mas a gente vai voltar em uma outra oportunidade para fazer os phrasal verbs. Então vamos lá, eu creio que todos já saibam como que funciona a voz passiva em inglês, ou a voz passiva em português. Né? É muito fácil, muito simples. Em português, a gente vai entender como voz passiva, eu vou resumir para vocês. A gente sempre vai entender quando uma ação foi feita por alguém. Por exemplo, quando eu digo assim em português, Maria fez um bolo. Maria fez o bolo. Na voz passiva, ficaria assim, ó, o bolo foi feito por Maria. É isso que é voz passiva e é isso que é voz ativa. Voz passiva é quando o elemento que sofreu a ação, ele vem em primeiro plano. Tá? Por exemplo, no caso é o bolo, né? Porque ele foi feito por Maria. E é assim que funciona a voz passiva. É muito fácil e muito simples. Em inglês, é basicamente a mesma coisa da língua portuguesa, porém em inglês, obviamente. Quando eu digo assim, olha, João comprou um carro, prestem atenção. João bought a car. João comprou um carro. João comprou um carro. Deixa eu só consertar aqui, bought car. João comprou um carro. Como que vai ficar na voz passiva? Primeira coisa, todas as vezes que a gente for fazer a voz passiva, a gente tem que identificar o tempo verbal da frase que está na voz ativa. Aqui na voz ativa, a gente tem o seguinte, a gente tem o simple past, ou past simple. A gente pode falar simple past ou past simple. A gente tem aqui o bought, que é o passado do buy. Tá, ó. Esse é o verbo comprar, buy. E ele tem o passado simples, que é o bought, e o particípio passado, que é bought também, tá? Não muda, beleza? Ou seja, bought, bought. Isso quer dizer que é regular? Não, é irregular, tá? Só é irregular se terminasse em ED. Porém, vamos lá. A gente identificou que essa frase aqui, ela está no passado simples. Por que ela está no passado simples? Porque ela não tem nenhum outro verbo auxiliar antes do verbo principal. Então a gente vai transcrever para a voz passiva sempre respeitando o passado. Não é, respeitando o tempo da frase, da voz ativa. A frase aqui em questão está no passado simples. Então a voz passiva tem que estar no passado simples, né? O verbo to be vai ter que estar no passado simples, mais o verbo no particípio. Então essa frase fica da seguinte forma, olha. Um carro, a car, was bought by João. Beleza? Ó, um carro foi comprado por João. Aí o que acontece? Prestem atenção. A voz passiva em inglês ela é formada sempre pelo verbo to be. Nesse caso, o verbo to be está no passado porque a voz ativa está no passado simples. Então, o verbo to be aqui está no passado simples. E eu tenho o bought. Esse bought daqui, ele seria o particípio. Beleza? Por mais que ele seja igual ao passado simples, aqui ele está no particípio. Mais o by. Beleza? Mais o by. É assim que se estrutura a voz passiva em inglês. E aí no livro de vocês, na página número 21, tem tudo isso aqui que eu expliquei para vocês. Porém, já tem alguns exercícios. O primeiro exercício diz o seguinte. Observe essas frases, eu tenho 6 frases aqui. Vocês irão ler essas frases e responderão a letra A e a letra B. A letra A pede o seguinte. Qual a diferença entre as sentenças 1, 3 e 5? Aí vocês irão ler essas frases, observarão aí e colocarão aí as diferenças entre elas, a 1, 3 e 5. E vocês também falarão as diferenças entre as sentenças 2, 4 e 6.
Aí vocês vão ler lá a sentença 2, 4 e 6 e colocar as diferenças delas, beleza? E na letra B, vocês terão que apontar quais dessas frases são voz passiva e quais são vozes ativas, beleza? E aí embaixo eu tenho um esquema de como funciona a voz ativa, tá? É isso tudo que eu disse. Reparem que para fazer a voz passiva, eu inverto a posição aí dos elementos na sentença, tá? Eu faço a inversão e aqui eu tenho a estrutura da voz passiva. A voz passiva ela é formada, olha, por verbo to be, mais verbo no particípio passado, mais o agente da passiva, que é o by. Porém, ele pode ser omitido em alguns casos. E agora a gente vai para a página número 21. Prestem atenção. A página número 21, eu tenho essa tabela aqui com os tempos verbais em inglês, mais frases na voz ativa com esses tempos verbais e eu tenho a voz passiva desses tempos verbais. Aí, o que acontece? O que está sendo emitido aqui com essa tabela? Primeiro, a gente tem que respeitar o tempo verbal, prestem atenção, a gente tem que respeitar o tempo verbal da voz ativa, beleza? Por exemplo, se a voz ativa está no passado simples, a gente tem que utilizar o verbo to be no passado simples, beleza? Porém, se tiver algum outro verbo auxiliar na voz ativa, a gente vai ter que respeitar aquele verbo auxiliar. Por exemplo, se eu digo o seguinte, se eu falo assim, olha, eu vou dar um exemplo utilizando o past perfect. Olha só, Maria tinha... Vamos ver aqui. Maria tinha escrito cartas... Maria tinha escrito cartas desde março. Não, desde março não, desculpa. Maria tinha escrito cartas por 6 meses. Maria had written letters for 6 months. Então reparem aí que Maria ela tinha escrito cartas, né? Ela tinha escrito cartas aí por 6 meses. Como que a gente vai transcrever essa frase para a voz passiva? Reparem que está no past perfect. Olha, past perfect, a gente tem o had mais o verbo no particípio. Então, como que ficaria na voz passiva? Se ela tinha aí, né, feito cartas por 6 meses, na voz passiva vai ser mais ou menos assim. Cartas foram escritas durante 6 meses por Maria. Então a gente tem que respeitar o tempo verbal, que é o past perfect. Olhem só, letters, tinha, had, porém a gente tem que utilizar o verbo to be, não é? E aqui nesse caso, a gente vai falar que as cartas tinham sido escritas. Por quem? Por Maria, não é? Olha, had been. Por que o been? Porque ele está vindo depois do had, beleza? Ele está vindo depois do had. Had been writing. Cartas tinham sido escritas por Maria. By Maria. For 6 months. E por aí vai. Então reparem que aqui na voz passiva eu respeitei o tempo verbal da voz ativa, porém eu utilizei o verbo to be, que a gente tem que utilizar o verbo to be, porém está flexionado de acordo com o tempo verbal da voz ativa, belezinha? E o verbo principal que vem depois do verbo to be tem sempre que estar escrito, olha só, ele vai estar sempre no particípio passado. Então, o que acontece? Tanto o verbo to be quanto o verbo principal na voz passiva do past perfect, eles vão estar no particípio. Porém, reparem que o had aqui está no simple past. A gente respeitou o tempo verbal. Por mais que o had aqui
esteja no Simple Past, o tempo verbal é Past Perfect, beleza? Isoladamente, o had, isoladamente, está no Simple Past. Mas a frase em si está no Past Perfect. Tanto a voz ativa quanto a voz passiva. E aí nessa tabela, a gente tem alguns exemplos, prestem atenção, com outros tempos verbais. Olha, a gente tem o Present Simple, a gente tem o Past Simple, a gente tem o Present Perfect, Past Perfect, a gente tem o Will, que indica Future, e a gente tem o Going To também, que indica futuro. Aí o que vocês farão? Vocês irão prestar bastante atenção nessa tabela. Beleza? Leiam com bastante atenção, por exemplo, a voz passiva de cada tempo verbal. Eu tenho uma voz ativa aqui no Past Simple. Aí vocês irão ler a voz ativa e irão ler a voz passiva. Para vocês poderem compreender como que funciona, tá? Por quê? Porque quando eu faço a voz passiva de uma determinada frase, eu tenho que respeitar o tempo verbal daquela frase. Beleza? E aí eu tenho algumas outras explicações. Olha, observação. O agente da passiva nem sempre aparece nas frases. Ele é omitido quando está claro no contexto ou quando não é conhecido. Prestem atenção. Aí eu tenho alguns exemplos. Olha só. Public speaking is taught in the classroom by teachers. Nesse primeiro quadro aqui, diz assim: falar em público é ensinado por professores nas escolas. Porém, eu posso dizer a mesma frase sem o by teachers. Eu posso falar assim: public speaking is taught in the classrooms. Por quê? Porque nesse caso a gente já sabe que quem ensina nas salas de aula são os professores. Então o agente da passiva pode ser omitido nesse caso porque já está subentendido quem ensina. Porém, prestem atenção, olha só. O segundo quadrinho bege aí. Were your slides taken by someone during the break? Que em português quer dizer o seguinte, olha, os seus slides eles foram retirados durante o intervalo, né? Os seus slides foram retirados por alguém durante o intervalo. Reparem que na segunda frase eu já não tenho o by, olhem só. Were your slides taken during the break? Seus slides foram retirados durante o intervalo. O by someone, nesse caso, ele foi retirado pois a gente não sabe quem retirou esses slides. Tá? A gente não sabe quem pegou os slides. Continuando aí, ó. Se a voz ativa tiver dois objetos, um direto e um indireto, o mais comum é que o objeto indireto se transforme aí em sujeito ao formarmos a voz passiva. Aí eu tenho alguns exemplos. Olhem só, por exemplo, eu tenho assim: We gave a present to Joaquim, que quer dizer assim, nós demos um presente para o Joaquim. Na voz passiva vai ficar da seguinte forma, olha, Joaquim was given a present. Joaquim foi dado um presente, mas claro que a gente vai traduzir assim, a Joaquim foi dado um presente, beleza? E aí vai, nós temos aí outros exemplos, por exemplo, Did your sister ask you sand? E aí vai. Não vamos nos apegar muito a esses detalhes para vocês não se confundirem. Primeiro passo, eu quero que vocês entendam como que funciona a voz ativa. Vocês entendendo como funciona a voz ativa e passiva, nesse caso a voz passiva, vocês entendendo como funciona a voz passiva, vocês tentarão entender e conseguirão entender que a gente respeita o tempo verbal da voz ativa quando a gente transcreve para a voz passiva. Tá? Esses são os dois pontos que eu quero que vocês entendam. Certinho? Aí depois vocês podem entender o agente da passiva, que ele pode ser retirado quando a gente não sabe quem foi ou quando a gente entende quem foi pelo contexto da frase. Aí nós temos aí alguns exercícios, prestem atenção. O exercício número 2 ele pede o seguinte: em cada sentença, mude a palavra, né, em itálico por um phrasal verb. Essa do phrasal verb não façam, tá? Porque a gente não falou sobre phrasal verbs. Então a gente vai falar quando amanhã a gente faz na nossa correção. Então vamos lá. Prestem atenção. A gente vai fazer as questões somente relacionadas à voz ativa. Tá? A voz ativa a gente vai ver Deixa eu só dar uma olhada aqui. Isso. A gente vai fazer a letra C. Prestem atenção. Letra C da página 23. Eu vou até escrever aqui para não esquecer. A gente vai fazer, vocês irão fazer aí a letra C da página 23, que é muito fácil. Vocês irão escrever A se a sentença estiver na voz ativa, ou vocês escreverão P se a sentença estiver na voz passiva. Tá, ó, letra C da página 23, certinho? Letra C da página 23 é o primeiro exercício que vocês farão.
Depois vocês falam a letra D. A letra D, ela pede o seguinte, olha. Escreva as sentenças abaixo na voz passiva. Vocês irão reescrever as sentenças A, B, C, D e E na voz passiva. Então, é muito fácil. Beleza? Prestem atenção no tempo verbal da voz ativa para aí, então, vocês transcreverem para a voz passiva. Por exemplo, aí eu tenho um exemplo aí que diz assim, ó. Margaret Ryan wrote the book How to Give a Speech. Que quer dizer o seguinte, ela escreveu o livro Como Dar um Discurso. E aí vocês têm a transcrição dessa voz ativa na voz passiva, que ficou mais ou menos aqui, ficou assim, olha. The book How to Give a Speech was written by Margaret Ryan. Tá? Então reparem que aí eu tenho o seguinte, a frase na voz ativa está no passado simples. E na voz passiva, reparem que o verbo to be está no passado simples, o was. Ou seja, o verbo to be na voz passiva, ele sempre vai concordar com o tempo verbal da voz ativa. Tá? Então prestem atenção nisso. Na letra A, eu tenho o seguinte, olha. Eu tenho letra A, letra B, letra C. A letra A diz assim, Stage fright affects even the most remarkable professionals. Aí vocês vão prestar atenção no tempo verbal dessa frase. Ó. A gente pode reparar que essa frase ela está no presente. Então, se ela está no presente, a voz passiva, o verbo to be tem que estar no presente, beleza? Então, vocês farão aí somente a letra C, prestem atenção. Letra C e letra D da página 23 e farão também a letra E da página 24. Tá? Letra E da página 24. E farão também as atividades dessa seção aqui, ó, que a gente sempre faz, tá? De marcar X. Todas elas. Amanhã, durante a nossa aula ao vivo, a gente ainda vai falar sobre a voz passiva, tá? Então, para as atividades de hoje, vocês farão a letra C e letra D da página 23, farão a letra E da página 24 e farão os exercícios aí da página 24, que começa aqui embaixo, até a página 26, questão número 10, beleza? Essas questões aí são somente de marcar X. Então façam-nas, amanhã a gente vai corrigir e a gente fala mais sobre voz passiva. Beleza? Deem uma lida no livro, essas explicações elas estão em português, elas ajudam bastante, caso vocês não tenham compreendido ainda como funciona a voz passiva, beleza? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida me procurem. Amanhã a gente tem aula a partir das 10 horas, beleza? Então é isso, eu aguardo todos vocês e não deixem de fazer as tarefas, beleza?